Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: por que pastores vestem social? Você já parou para se perguntar por que os pastores eles vestem social? Você já parou para se perguntar por que os pastores têm que vestir uma roupa formal para os diferenciar dos membros dentro da igreja? Bom, se você quer saber sobre isso, eu convido você a vir comigo até o final desse vídeo, mas antes eu gostaria de pedir você, deixa aí aquele like. Você deixando o seu like, você nos ajuda a tornar esse conteúdo relevante aqui dentro do canal do YouTube. E se inscreva no nosso canal, pessoal. Vai aí rapidinho, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades, tá? Vamos para o nosso esboço, como de costume, lembrando que todos esses materiais estão disponíveis, você pode entrar em contato comigo, os contatos sempre ficam na descrição do vídeo e você pode adquirir esses materiais aí para o seu estudo, tá? Vamos lá para o esboço, porque pastores vestem social. As especificações sobre vestes sacerdotais se encontram nos seguintes textos. Olha só o que acontece aqui, que é um dos textos utilizados para tentar defender essa questão das vestes. Êxodo 28, 1 ao 3. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele do meio dos filhos de Israel para me administrar o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. E farás as vestes santas a Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão um peitoral e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, e uma mitra e um cinto. Farão, pois, vestes santas a Arão, teu irmão, e a seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. Também dos versos 4 ao 23, ou seja, no mesmo capítulo 28, temos as especificações sobre os materiais para formar o que compõe essa vestimenta. Aí eu separei ali também algumas imagens para mostrar a vocês, conforme as fontes judaicas seguem os componentes da roupa do sumo sacerdote, tá? Por que eu busco fontes judaicas? Porque é da onde se extraiu todas essas especificações. Você extrai isso do texto hebraico. A Bíblia não foi escrita em português, então não tem como você pegar o português, ou seja, o que está ali no português, e colocar aquilo como uma verdade absoluta. Você tem que ir na fonte. Eu fui lá no texto hebraico, ou seja, conforme o texto hebraico, conforme as especificações judaicas, e fui buscar essa questão. Então nós temos aqui o diadema de ouro e o turbante. Aqui nós temos o diadema do lado esquerdo, né? Tizis, né? Do lado esquerdo, e nós temos aqui o turbante do lado direito. Aqui, essa questão, essa especificação. Nós temos aqui também o éfode, né? Que é isso aqui é chamado de éfode. Essa parte de trás, né? Com essa saia, né? Que se encaixa ali na questão do peitoral, que vocês vão estar vendo aí, o éfode. E as referências bíblicas estão sempre aqui, tá? A referência bíblica onde se encontra essa especificação está aqui. E as referências bibliográficas da onde eu extraí todas as imagens estão aqui, tá? Nós temos as ombreiras do colete, que é justamente essa questão aqui que vocês estão vendo aqui, as ombreiras do colete aqui, bonitinho, né? As 12 pedras gravadas com os nomes das 12 tribos, que está aqui também para vocês verem aí, tá? As 12 pedras. Nós temos aqui as túnicas bordadas, aqui tem as túnicas bordadas aqui, né? As túnicas bordadas. Tem as bordas com as romãs, né? E os sinos de ouro, ou seja, você vê o sino e mais a romã aqui. Então tem isso aí também nessa veste. E aqui as vestes completas, tá, pessoal? Aqui vocês estão vendo as vestes completas aqui, tá? A veste no caso, do lado esquerdo do sacerdote, essa veste do sacerdote, e do lado direito a veste do sumo sacerdote, tá? Essas seriam aí as vestes que nós estamos vendo aí. Com base nesse trecho, os pastores se apoiam para dizer que suas vestes devem se distinguir dos demais dentro da congregação. A base de outro texto também é usada para defender essa crença. Qual que é? Êxodo 29 ao 30 fala assim: e as vestes santas que são de Arão serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos neles e sagrados neles.
7 dias vestirás aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar do santuário. Tá vendo, Éder? Alguns vão dizer, tá vendo? Essa é a prova de que realmente eles têm que andar distintos. Mas será mesmo que eles estão certos? Será que a citação desses textos ela defende justamente a vestimenta dos pastores? Eles estão corretos ao fazer essa diferenciação? Vamos lá, Êxodo 39:1 também vai falar, fizeram também vestes no ministério para ministrar no santuário de pano azul, de púrpura, de carmesim, também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém, o que muitos pastores não demonstram aos seus seguidores é justamente o que refuta suas ideias. O autor de Hebreus, em várias partes do seu livro, demonstra o fim do sacerdócio levítico. Olha só, Hebreus 7, 11 e 12. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, então aqui está falando sacerdócio levítico, tá? Que tem todas essas especificações que eu mostrei anteriormente aqui. Porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Aí ele continua, versículo 18, 19, do mesmo capítulo 7, porque o precedente mandamento é abrogado. Você sabe o que significa abrogado? Vai lá no capítulo 7 de Hebreus, lê o capítulo 7 e depois você pesquisa a palavra abrogado para você entender do que se trata. Abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, então, ou seja, esse mandamento era fraco e inútil para o autor de Hebreus, tá? Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Aí no capítulo 8:13 ele fala, dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. E no capítulo 10, versículo 1, ele vai falar, porque tendo a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Então, ou seja, esses textos nenhum pastor vai citar para vocês, porque são textos que vão contra os dízimos, são textos que vão contra o sacrifício, são textos que vão contra até mesmo aquilo que eles vestem. E aí, como que fica agora? Se os pastores se baseiam em textos do Antigo Testamento, contidos na considerada Lei de Moisés, e esses textos fazem parte da lei que foi revogada segundo o autor de Hebreus, como então os mesmos se apoiam em tais textos? Como que se apoiam nesses textos, uma vez que o próprio autor de Hebreus os refuta, tá? E isso eu estou utilizando a própria Bíblia dos Senhores, tá? Não seria uma mentira considerar que os pastores e líderes devem se vestir de modo distinto? Não seria uma mentira o que eles fazem? E Jesus, como ele se vestia? Como que Jesus se vestia? Será que Jesus ele se vestia como sumo sacerdote? Distinto como sumo sacerdote, como os escribas, como os fariseus? Porque o que nós vemos é Jesus condenando justamente eles por querer a glória dos homens. E aí, como que fica agora? Aqueles que são pastores, que se vestem da forma que eles se vestem para fazer distinção no povo, eles não seriam aí pessoas condenadas pelo próprio Jesus? Fica essas perguntinhas para vocês analisarem, tá? Outro texto também para dizer que pastores são sacerdotes, eles podem fazer isso com base nesse texto lá de Êxodo que eu li para vocês, esse texto aqui, ó, 1 Pedro 2, 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, ou seja, muitos pegam esse texto para tentar apoiar, mas será que eles estão certos? Rimeis, vós, é o destinatário de Pedro. Eu faço uma perguntinha, porém, ele está se referindo aos crentes de hoje ou aos que acreditavam naquela época? Porque esse pronome rimeis aqui, que é traduzido como vós, ele está se referindo a nós nos dias de hoje ou está se referindo às pessoas nas quais ele estava destinando a sua carta? Porque se ele está dizendo vós lá, ele está falando daqueles daquela época. Porque o rimeis aqui não tem um sentido futuro.
ele não vai ter um sentido aqui de uma profecia que Pedro estava proferindo. Não, ele estava se referindo aos que acreditavam naquela época. E se ele estava se referindo aos que acreditavam naquela época, logo cai por terra esse texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Mas nós temos algumas problemáticas aqui também. O aparato do Novo Testamento Grace, de Tischendorf, a referência está sempre aqui, ele diz o seguinte, vai apontar, Clemente diz que a passagem não tem apoio no texto. Para Clemente, ou seja, um dos pais das igrejas, né? E Clemente ali muitos consideram como discípulo do próprio Paulo, então, ou seja, está ali na questão do século ali primeiro e segundo. Então você pode colocar que ele não traz essa questão dessa passagem. E para ele, se essa passagem não faz parte do texto, tem um peso muito grande a declaração de Clemente, né? Então, ou seja, seria uma passagem espúria, ou seja, foi introduzida posteriormente ali no texto, né? Algumas testemunhas, né? Tem algumas testemunhas aqui, como pais das igrejas, João Damasceno e etc e tal, introduzem o vocábulo opos, que é um advérbio relativo que introduz indefinição, que significa como, de maneira que, por que meios. O sentido mudaria aqui, já que não se trataria de uma referência à voz, mas o autor estaria concluído um raciocínio anterior. E você lê o texto de 1 Pedro, você vai ver a quem ele está tratando ali, ou seja, do que se trata o que ele está falando, ou seja, já não seria vós, mas como sois geração, né, não seria vós, né, ou seria ali, no caso, uma conclusão da questão anterior. Outras testemunhas, né, acrescentam o vocábulo kalesantos, que vem da raiz kaleor, chamado, nome, designar, convite, no lugar de rimes, voz. E outros já trazem uma variação desta questão. Ao invés de trazer kalesantos, traz kalontos. Aqui, nesse caso, ao invés do vocábulo voz, é usada a palavra chamar, ou seja, chamar para ser raça eleita, e não uma afirmação como as traduções colocam. Então, ou seja, já cairia por terra. Nessa questão já cai por terra. Você estaria chamando as pessoas, não afirmando, ou seja, vós. E mesmo esse vós se trata das pessoas do passado e não das pessoas do dia de hoje. Então, ou seja, esse texto aqui, ele não prova absolutamente nada de geração eleita. De onde veio a ideia de vestes que diferenciam os líderes da igreja? Na igreja luterana, o vestuário litúrgico é destinado a quem vai se confirmar ou quem trabalha em serviços religiosos da igreja, como padres, pastores, diáconos, catequistas ou cantores. O vestuário também é destinado àqueles que devem manter, supervisionar e aceitar tarefas ou ser um fornecedor de roupas litúrgicas, como nos países da Escandinávia. O manto da pregação. Existe uma vestimenta conhecida como Geneva Gown, que trata-se de uma simples vestimenta com mangas abertas, largas e forma de sino. A vestimenta é tradicionalmente usada aberta ou ventilada, sobre uma batina com bandas de pregação e um capuz acadêmico. O ministro que tenha obtido um doutorado acadêmico em qualquer uma das disciplinas teológicas, tá? Ou nas artes liberais de ciências, pode adornar cada manga com 3 divisas ou barras de tecido aveludado, ou preto ou vermelho escarlate, significando credenciais eruditas. Os painéis de veludo do revestimento do vestido combinam com as divisas. Alguns vestidos de doutorado também têm divãs e painéis de veludo preto e adornados com canos vermelhos, tá? Devemos lembrar que o protestantismo teve suas origens com personagens como Pedro Valdo, Jean Hus, John Wycliffe e que chegou a ser popularizado com Martinho Lutero. Martinho, por sua vez, era monge, o que em seu rompimento com a Igreja Católica trouxe muitas das crenças e doutrinas enraizadas consigo. Uma delas é a distinção sobre as vestimentas entre clérigos, sacerdotes e líderes, etc., e leigos, membros comuns do povo. Então, ou seja, você quer saber sobre a reforma, sobre Martinho Lutero? Vai aí no meu canal, eu tenho aí um vídeo que fala da reforma protestante. Fiz em 3 partes aí que eu explico sobre essas questões, eu explico sobre tudo que envolveu, o contexto que envolvia Lutero na época, e você vai ver justamente dessa questão, as coisas que se originaram, os termos que foram cunhados através da reforma, você pode ver através desses vídeos aí, você vai saber o que eu estou dizendo aqui. Ou seja, muita coisa que da Igreja Católica veio com Lutero, inclusive essa questão, se você for pegar até hoje na Igreja Católica, há essa distinção daqueles que fazem lá a missa e daqueles que são parte do povo, da membresia. Ou seja, há essa distinção justamente nessa questão das vestimentas, tá?
O vestuário na antiguidade. Vamos lá para o vestuário da antiguidade? Como era o vestuário naquela época? O guarda-roupa básico de um israelita do primeiro século, além dos complementos como a bolsa de dinheiro, um chalé ou sapatos extras, consistia de 4 ou 5 peças essenciais. Aí as peças eram a túnica exterior, às vezes chamada de capa, que era uma espécie de agasalho em formato quadrado, com uma abertura no meio para enfiar a cabeça. No primeiro século, os ricos passaram a usar túnicas maiores e de melhor qualidade. Assim demonstrava sua condição de abastados, conforme Tiago 5,2, você pode ver lá esse texto, contrastando com a maioria do povo que possuía apenas uma túnica simples. Algumas pessoas não conseguiam resistir à ostentação pelas praças, suas belas capas, né? Não conseguiam resistir à ostentação pelas praças dessas suas capas. Por esse motivo, vemos Jesus repreendendo os escribas por exibir suas capas vistosas. Então você veja que Jesus repreendeu justamente essa questão deles quererem aparecer para o povo. E é diferente nos dias de hoje? Não é, gente. O que mais as pessoas querem ser hoje dentro das igrejas é ser um pastor, ser um líder, justamente para poder aparecer para os demais, para estar num cargo proeminente, para poder demonstrar que realmente essa pessoa ela é alguém para ser vista. Tem pessoa que gosta de ser vista, tem pessoa que gosta de aparecer, gente. Isso aí, se você estudar, por exemplo, análise comportamental, dependendo do perfil comportamental da pessoa, você vai ver que essa pessoa ela tem essa característica de ter mais atenção para ela, que atrair todas as atenções para ela. Eu falo isso porque eu sou formado em análise comportamental DISC, tá? Para quem não sabe, eu estou dizendo aqui agora. Então, seja, há pessoas que realmente gostam de aparecer e os escribas e fariseus eram esse tipo de pessoa. Veste interior era uma espécie de camisa longa, semelhante a um vestido ou uma camisola de dormir. Como a capa era feita de lã ou linho, poderia ser de uma cor só ou de muitas. Tinha um cinto, que ao longo dos anos variava de tamanho e nome, mas com a mesma função, prendia as túnicas para facilitar a caminhada, ele erguia a barra da vestimenta e enfiava a ponta nele. E nós temos o adorno da cabeça, que é mais usado. O mais usado era uma espécie de lenço quadrado, embora quase sempre fosse branco. Havia lenços de outras cores também. Eles dobravam diagonalmente e era colocado na cabeça de modo que as pontas ficassem para trás, junto à nuca. Para que não caísse, era firmado com uma corda no alto da cabeça. Nos dias de sol forte, esse lenço servia para proteger o pescoço dos raios solares. Aí eu tenho aí uma ilustração que eu demonstro, e as referências das ilustrações estão sempre aí para vocês pesquisarem da onde eu extraí, tá? Calçado. Havia apenas 2 tipos, sandálias e sapatos. As sandálias eram bem simples e bastante semelhantes às que usamos hoje em dia. Consistia de uma sola feita de um material consistente como casca de palmeira ou caniço, provida de tiras de couro que se amarravam ao pé. Os sapatos eram semelhantes às nossas botas de cano médio. Eram feitas de couro macio, geralmente de camelo, chacal ou de hiena, tá? As referências bibliográficas estão aí. Eu trago uma ilustração de um sapato de couro, né, semelhante ao da época, para vocês saberem. Então fica aí esse vídeo de hoje, para vocês verem que essa questão das vestimentas, assim como muitas coisas, não passa de uma grande farsa dentro das questões religiosas aí. Ou seja, essa distinção, inclusive até condenada tanto por Jesus como por os apóstolos. Você pode pegar o texto de Tiago 5, fala sobre isso, e Jesus também condenou os escribas e fariseus por essa tentativa de atrair essas atenções para si, que é isso que a maioria dos pastores fazem, como se vestem dessa forma aí, e usam textos que nós vimos aqui, que não embasam em nada essa prática deles. Então eu agradeço a todos vocês por terem ficado comigo aqui até o final. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar. Comenta aí o que você achou do vídeo, deixa dicas aí para próximos temas aqui do canal. E se inscreva, pessoal, no canal. Ativa aí o sininho, vai aí rapidinho, se inscreve, ativa o sininho e você vai ficar por dentro das novidades, tá bom? Eu agradeço a todos, desejo muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.